O programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW, sejam todos bem-vindos aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. Também você que está no YouTube nos acompanhando, muito obrigado por sua audiência e sempre muito bem acompanhado aqui com o meu parceiro de programa, Adilson Pinto. Fala aí, Adilson. Tamo junto, mais uma vez. Eu tô parecendo locutor de rádio, né? Tá estranho, eu acho que não tá muito televisão isso aqui. Alô, você que tá ligado na Voz do Brasil. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre internet e a revolução que está acontecendo no 5G. Trouxemos um especialista para isso, mas eu estou fazendo essa abordagem. Eu disse já está nervoso porque ele é doido para apresentar as pessoas. É ele que apresenta sempre. Na verdade, Você pensava que eu ia apresentar, né? Não, tranquilo. Lembra que eu sou o co-host. Gente, é o seguinte, o cara que nós vamos apresentar é um cara que eu conheço, acho que tem uns 2 anos aí, 2 ou 3 anos. É um cara extremamente competente, um servidor público extremamente gabaritado. O cara uma sumidade. E eu até penso que se nós estivéssemos na década de 80 e por aí, ou um pouco antes, ele ia estar inserido, né, nos projetos lá da ARPANET, que criaram a internet, né? Ele certamente estaria envolvido nisso. O cara que nós vamos entrevistar hoje é o Rafael Miranda. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo, meu amigo Rafael. Obrigado, Adilson. Obrigado, pastor Luciano, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje contribuindo, tendo essa conversa, né? Enfim, eu sou Rafael Miranda, né, como o Adilson já apresentou. Sou um homem de 30 anos, né, casado com a Priscila. A Priscila já teve em outro momento que já esteve aqui, foi maior sucesso. Né, falou sobre estilo, enfim. Hoje ela disse que eu estou como um homem casual. Né? Foi ela que preparou o seu look de hoje. Ela disse que hoje eu estou como um homem casual. Né? Então, eu sou Rafael, tenho 30 anos. Como o Odis falou, sou servidor público. Já tive uma pequena jornada lá no serviço público, especificamente na UFOPA, né, na Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui em Santarém. Hoje ele está como diretor do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação da UFOPA. Na verdade, ele é um dos nomes mais falados naquela universidade, porque qualquer coisa dá problema no computador, dá problema na rede, chama o Rafael, liga para o Rafael. Lógico que é assim, abre um chamado e liga para o Rafael. É verdade. A gente é bem requisitado lá no nosso centro, né? Esquecemos de falar também que o Rafael é músico, guitarrista. Atualmente eu sou guitarrista, né? Eu gosto de tocar rock e pop, né? Enfim, toco na Igreja da Paz, na Paz Church. Hoje eu estou numa vertente lá do Difflin, como guitarrista, também nos cultos aí de domingo. Enfim. E é o sósia do Fanuel também, Fanuel Palácio. Realmente, o pessoal confunde bastante com o Fanuel. Né? E é o guitarrista do Fanuel também, quando o Fanuel quando está no Pará, chama o Fanuel para tocar. Eu acho que ele gosta que eu toque com ele porque eu sou meio parecido, né? Bora Queria ter uma habilidade técnica. Assim. Queria ter as habilidades técnicas que ele tem. Agora, se o Estevão, que sempre é chamado também, não tem muito a ver. O Fanuel vai ter que evoluir muito. Fisicamente. O Estevão, baterista do Fanuel, né? Enfim. Então, gente, a minha jornada na área de tecnologia foi... Estava até conversando com a Priscila sobre isso antes de vir para cá, e pensando, como é que eu entrei nesse ramo da tecnologia lá no passado? Nem sei. Porque eu comecei a estudar TI, eu era adolescente. Então, como hoje, os jovens vão fazer um curso, enfim, tem aquela curiosidade. Na época eu fiz um curso de informática, eu não me lembro se foi em 2004, foi por aí, 2003. Aí eu fiz um curso de informática básica, gostei da área.
né? Aí eu parti para fazer um curso ali de manutenção de computadores, acho que na época, infraestrutura de hardware, algo do tipo. E foi aí que eu descobri que isso aqui pode ser uma área, né, de trabalho interessante, né, para mim. Só uma curiosidade, quando você fez o curso de informática, o que estava rolando nessa época? Porque eu vou falar a minha experiência, mas fala a tua. O que estava rolando nessa época aí? Windows... Era o Windows... Era uma migração do Windows 98 para o Windows XP. Qual ano que foi? Em 2003. Então eu, 10 anos antes, fiz um curso de informática, exatamente, 10 anos antes, 93. E era MS-DOS. MS-DOS, olha aí. Aí a gente ligava, no curso, aí o professor, cada um liga a sua máquina. Aí o computador contava até 100, aí demorava, aí falou assim, pessoal, enquanto isso vocês podem ir lá fora, dá muito intervalo no início da aula, pra gente voltar, pra gente sair até inicializar o computador e a gente aprender aqueles comandos do MS-DOS. Isso era muito louco. Deltree, ScanDisk. Isso foi nessa época. Então... Vamos entregar aqui. Vamos confessar aqui. Então, o meu curso, quando eu fiz, ele, na verdade, e tem, só aproveitar uma curiosidade, eu fiz o curso, o meu professor hoje é meu cunhado. Na época ele foi meu professor e depois eu casei com a Marta e ele é casado com a irmã da Marta. E hoje ele dá aula no IESPES, é o Irley, não sei se conhece. O Irley é cabeção, assim, muito profissional também, muito inteligente o Irley. E aí o que acontece? Ele pegou e na época ele dividiu o curso em MS-DOS e a gente trabalhava com Windows 95. Só que eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive com a internet, tu nem sabe o que eu procurei acessar. Cara, eu nunca esqueço isso. Tava começando iam relançar o episódio 1 do Star Wars Ameaça Fantasma. E aí eu digitava lá, cara, pra mim foi louco ver aquelas coisas assim. E aí, só que muito lento e tudo mais. E aí ele diz, o que tá pensando? Não, eu tenho esses sites aqui que eu quero ver do Star Wars. E eu ficava vendo. Discada? Discada, tudo faz mais. aquele... Eu particularmente nasci em 91, então sou de uma geração mais nova, né? Do Windows. É da geração do Windows, né? Enfim, né? Então, tive essa experiência, gostei da área. Eu sempre fui bastante curioso em relação à tecnologia, enfim, sempre gostei de desmontar as coisas e tentar montar depois de novo, né? Sempre sobrava peças, mas enfim, é comum. Então, foi que eu fui me inscrever num curso técnico. Eu acho que eu tinha ali 16 anos, aí eu me inscrevi nesse curso técnico de TI, numa instituição privada aqui na cidade, e por coincidência ganhei uma bolsa, que foi algo maravilhoso, não paguei pelo curso, né? Estudei um ano e meio, aprendi de forma bem técnica mesmo, né? Algumas áreas de hardware, redes, lógica de programação, e dessa migração eu já fui para a universidade, que também fui bolsista. Né? Acabei ganhando uma bolsa na universidade. Isso foi muito bom, né? Eu acho que no período de 2018, que eu estava terminando o ensino médio, que também eu ganhei uma bolsa lá no último ano do ensino médio, num colégio também privado. 2018? 2008. Corrigindo, 2008. Né? Então, ao mesmo tempo, eu estava no colégio, estava fazendo o curso técnico. E eu lembro que também eu estava fazendo um curso de marcenaria, que não tinha nada a ver. Cara, marcenaria no Senai. Isso assim, se não der certo aqui, se não der certo, eu vou ser moveleiro. Eu vou ser moveleiro, né? Tinha um amigo que ele dizia assim, Rafael, você tem a profissão de Jesus, você vai ser um carpinteiro. Né? Até hoje ele fala isso. Mas chegou a fazer algum móvel, alguma coisa? Cheguei a fazer uns móveis, a gente fazia isso no Senai, né? Então, o curso na época eram 2 anos. Então, o primeiro ano você estava só na parte teórica, o segundo ano era só prática. Então, a gente construía porta, cadeira, mesa, guarda-roupa, tudo, com madeira bruta. Né? Hoje, eu acredito que não está mais assim, né? Por conta que é uma profissão bem arriscada. Né? Então, enfim. Meu Deus. Então, eu passei por esse processo aí, decidi ficar na área de tecnologia, comecei a estudar redes na época lá. Gostei, estagiei em algumas instituições de ensino, né? Passei essa fase aí que não é nada fácil, quando a gente é bolsista, estagiário, enfim, você tem que se manter seus estudos. E foi que, de um momento, eu consegui, graças a Deus, antes de terminar a faculdade, um emprego,
na área de TI, também numa universidade, isso. né, privada, né, que não era onde eu estudava. Né, e foi muito massa, porque nesse período, o que eu pude? Eu pude aprender mais, né, botar em prática o que eu estava estudando e também montar meio que foi como um laboratório de aprendizado, onde eu estudava. Eu trabalhei lá, onde eu trabalhava, né, trabalhei 6 anos, até migrar para a UFOP. Né? Então, durante esses 6 anos foi um aprendizado, a gente conseguiu implementar várias coisas dentro da universidade, nós que tomávamos conta de tudo. Essa universidade ela foi comprada, não vou dizer o nome, né, mas ela foi comprada, então acho que todo mundo já sabe. E aí toda essa parte de gerencial de TI foi puxado para a matriz, no caso que ela tinha uma matriz lá em Recife. Então a gente ficou mais como um suporte. E foi um momento que eu percebi que eu precisava de dar um passo a mais. Um shift. Né? Um shift. Não, preciso dar um passo a mais, eu preciso, principalmente também questão financeira. E né? já tinha casado? Já tinha casado. Eu casei com a Priscila em 2014. Né? E eu entrei nessa instituição trabalhando Já está em para fazer 10 anos 2011, casado, né? Você vai fazer quase 10 anos de casado. A aliança nem quase não dá mais no outro dedo. Ó, tá? Então, enfim, a gente deu uma engordada de lá para cá. Prosperidade. Vida de casado. Então, foi justamente o momento que eu decidi, poxa, preciso dar um avanço, um start na vida financeira, melhorar. Estou casado já tem 3 anos, a gente precisa avançar em alguns pontos. Upgrade, né? A gente sabe que dentro de um casamento, a vida financeira é algo primordial. Né? São 2 pontos. Né? O primeiro é você ter a vida com Deus, isso que te alicerça, né, num casamento estabelecido em cima de uma rocha, né, te dá segurança. E o segundo ponto é a vida financeira. Se você não tem vida financeira estável, isso abala o casamento. Causa muitos problemas. Né? Muitos problemas. E se você não tiver maturidade para enfrentar isso, pode acontecer um divórcio. Né? Uma coisa legal nesse ramo profissional da informação, da informática, da tecnologia, é que desde, acho que os anos 80, 90, já se falava sobre ser uma profissão do futuro. Né? Sim. Mas é impressionante que hoje, né, existe muita discussão sobre profissões que vão tornar, que são hoje muito valorizadas, mas estão fadadas a tornarem-se rapidamente obsoletas. Algumas que hoje as pessoas estudam muito para entrar nas faculdades e daqui a pouco não vai ser muito escasso ou vai deixar de existir. Mas é impressionante que o profissional de tecnologia cada vez mais é valorizado e cada vez, eu acho que é melhor remunerado. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Lucas, meu filho. O Lucas é da área de comunicação, né? Edição de vídeo, design, etc. Mas ele fala, se eu soubesse, eu tinha ido para a área de tecnologia. Eu falei, mas dá tempo ainda, né? Sempre dá tempo. Porque sempre precisa hoje, por causa do que a gente vai falar daqui a pouco, esse profissional, ele é necessário para tudo. Eu acho que não vai ter nada, né, que não vai precisar, né, de um profissional desse para dar suporte, para programar, para gerar soluções. Eu sempre comparo o profissional de TI com a medicina, né, que você tem várias vertentes de atuação. Né? Então, você tem infraestrutura de rede, você tem desenvolvimento de software, tem ciência de dados, que hoje é a área que as empresas mais buscam no mercado. Ciência de dados, enfim, você tem infinidade de áreas que você pode atuar na área de TI, né, especificamente. Então, por isso que hoje você tem uma deficiência desse tipo de profissional no mercado. Por isso que as empresas pagam muito. Né? Acaba sendo escasso, né? Acaba sendo escasso, né? Porque você não tem. E eu a acho que é uma demanda profissão muito grande. assim, que às vezes as pessoas vão se aventurando. Tem muita gente. É igual violão. Deixa eu ver se consigo fazer essa metáfora. É igual tocar violão. Né? Todo mundo acha que é muito fácil, né? Então as pessoas, não, toca o violão, mas quem toca bem violão é difícil. Então acho que na área de informática é assim, o cara entende porque vê uma coisa na internet, começa a mexer, mas quem é profissional mesmo, que gera soluções, eu acho que tem pouca gente que domina a sua área e as empresas valorizam muito isso hoje, né? Agora, antes de tu falar, tem uma história interessante quando tu decidiu fazer essa mudança, né? Esse shift aí. Tu estava lá, uma vez, porque o Rafael já me confidenciou isso, e aí conta pra gente como foi essa questão do concurso da UFOPA, como foi a pegada, o que tu teve que fazer, porque teve uma jornadazinha aí bem. Eu acho que vai servir para incentivar
muita gente aí, no aspecto, no sentido de que as pessoas às vezes se auto-sabotam, né? E você não, você na verdade, você disse, não, eu tenho isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Essa jornada foi uma jornada bem dolorida, né? Assim, para mim e para a Priscila, né? Porque resolvi fazer o concurso da UFOPA, né? Fiquei sabendo, saiu o edital e tal. Tinha um prazo bem curto para estudar, não estava estudando antes, né? Eu acho que você criar um hábito de estudo é difícil, principalmente que você tenta entrar nessa vida de concurseiro, né? Você tem que ser um pouco bem linear no que você está pretendendo, né? Sempre bem planejado. Então, tinha 5 meses para estudar, para passar no concurso. Né? E que é muito, assim, para uma diferença de edital é muito. Normalmente os editais são 3 meses, 2 meses, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, na verdade, antes de sair o edital, eu recebi a notícia, né? Rafael, vai sair concurso da UFOPA, se prepara. Eu falei assim, vou me preparar, pode deixar. Aí eu comecei a organizar o material, fiz um planejamento e tal, e comecei a estudar, né? Ao mesmo tempo, e naquela época eu trabalhava de tarde e de noite, então tinha manhã ali para estudar, às vezes estudava de madrugada, enfim. Só que, como eu não tinha um hábito de estudo para concurso, foi muito difícil. Eu lembro que eu passei, foi quase um mês sentada na frente do computador, todas as noites, né, quando eu chegava do trabalho, tentando estudar, mas eu não conseguia. Só que eu me propus a ficar lá no horário que eu estabeleci para estudar, até eu criar aquele hábito, mesmo que eu não estudasse nada. Né? Então, eu passei isso quase um mês, assim. Chama-se disciplina. Tentei criar essa disciplina, foi muito difícil. Só que quando eu peguei o jeito, fluiu. E foi o momento que eu cheguei com a Priscila, naquela época eu tocava também, eu tive que dar uma pausa, né, na tocada e tal. Eu falei para a Priscila, minha esposa, falei, amor, eu vou precisar do seu apoio nesses meses, o tempo que eu não estiver trabalhando, eu vou estar estudando. Então, final de semana, eu vou estar dedicando para isso. E foi que eu consegui entrar nessa imersão de estudo e foi. Né? Chegou um momento que eu já estava conseguindo dominar alguns assuntos, comecei a criar alguns mapas mentais. Eu falo para ela na brincadeira, né? Eu fiz um mapa mental de um resumo do assunto específico da área de TI e colava no banheiro. Então, a primeira coisa, quando eu chegava no banheiro, eu via aquele mapa. Então, eu tentava decorar isso. E eu colava no banheiro, eu colocava na sala, no quarto, no meu trabalho, eu colocava na frente da minha mesa. O meu chefe passava e disse assim, Rafael, você está focado para passar nesse concurso? Eu estou. Quando eu passar, eu vou lá na sua sala lhe informar. Pode deixar. Aí eu falei, muito bem. E o meu medo que eu tinha, por quê? Não tinha vaga para Santarém nesse concurso de 2016, eram só para as cidades vizinhas daqui, e era uma vaga para cada cidade. E o medo de você escolher qual cidade, não tinha Santarém, e as pessoas... às vezes tem uma incredulidade, né? Das pessoas falarem assim, mas é uma vaga, você não vai conseguir passar, e bababá, entende? E você fica com medo disso. Então, eu fiquei assim, não, eu preciso de uma vaga. Eu estou estudando, então eu acredito que Deus vai me abençoar, né? Porque eu estou me esforçando para isso. Aí, eu peguei as cidades, peguei o mapa ali, de todas as cidades que tinham a vaga da UFOPA, e foi observar qual seria o menor deslocamento de Santarém para as cidades. Aí eu eliminei Itaituba, Oriximiná, Óbidos, e ficou Juruti, aí ficou Alenquer e Monte Alegre. Mais perto. Mais perto. Aí eu vi que as duas cidades tinham um tempo muito semelhante de ida. Todas essas cidades têm núcleos da UFOPA? Todas essas cidades têm núcleos da UFOPA. Ampliou, né? E hoje ampliou já. Nós já estamos com Rurópolis, com um projeto já em Rurópolis, né? Rurópolis. Estamos expandindo para Novo Progresso. Novo Progresso. Novo Progresso. Que legal. Aí entrou Juruti na história, Uau. né? E mais só isso, né? Abrindo parênteses sobre essa questão da UFOPA, né? A UFOPA, em 2010, ela foi criada em um contexto multicamp, justamente onde que Santarém teria a sua sede e ela seria estabelecida nas cidades de Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Juruti, Itaituba e Óbidos, né? 6 cidades. E, claro que a intenção é sempre se expandir, né? Dentro do oeste do Pará. Tá com algumas semanas que a gestão superior fez uma visita em Rurópolis, né, para fechar um compromisso de um projeto de lei, né, para a criação de um campus lá. E tá com umas 3 semanas que a gente foi também em Novo Progresso, né, conversar com a Câmara, com a Prefeitura, para estabelecer esse compromisso com eles. Eles têm muito interesse de um campus lá. Com certeza. Então, quando a cidade ela tem muito interesse num ambiente universitário, que é um ator estratégico para o desenvolvimento ali da região, isso é muito importante, né? Isso, estendendo esse parênteses, né, que a gente tem que voltar na sua escolha, mas quando uma cidade dessa não tem
a universidade, seja pública ou particular, ele perde o principal fator de desenvolvimento, que é o quê? O recurso humano. O recurso humano, o Os conhecimento. jovens saem. Né? Quantos jovens estão aqui em Santarém que vieram de outras cidades e aqui estão indo muito bem? Né? E essa cidade, os jovens saem e não vai voltar mais não, cara. Muito difícil voltar. Vai voltar como? E só ainda para estender o parênteses só um pouquinho, por exemplo, Juruti. Juruti tem cursos específicos para mineração. Para mineração. Já pensou, cara? Isso é estratégico, né, cara? Tem que ser pensado junto com o governo. Isso aí. Isso, os cursos foram criados estrategicamente para cada região. É igual os institutos federais também fazem isso, né? Eles criam cursos específicos para o potencial regional. Isso. Aí foi quando eu decidi da escolha da cidade. Qual é a cidade? Monte Alegre. Eu pesquisei algumas imagens, nunca tinha ido nessas cidades. Falei, não, vai ser Monte Alegre. Beleza. Estudei, foquei, fiquei nervoso, stalkeei todo mundo que tinha feito a inscrição, sabia todas as informações de cada um. Análise SWOT. Eu sabia onde cada um morava, enfim, né? Então, assim, já estava ali no meu ranking. É algo que a gente precisa saber, né? Tipo, enfim, naquela época, a gente da tecnologia tinha um pouco curioso. E foi que deu certo. Né? Deu certo. Eu lembro que antes de sair o resultado, todo dia, 5 da manhã, eu estava acordado lendo o Diário Oficial. Quando é que vai sair minha vitória? Quando é que vai sair minha vitória? Eu lembro que eu estava no banheiro quando eu vi isso, né? O banheiro é um negócio bem significativo. Banheiro é algo que a gente lê, né? A gente tá pensando. Enfim, e foi que quando saiu o resultado, eu acho que a emoção, eu nem sei descrever. Né? Eu acho que quem já passou por isso é algo incrível, assim, quando você consegue entrar em um local por seu mérito, né? Enfim, a gente deu certo, eu consegui, saiu o resultado final. Em primeiro lugar. Né? Em que ano foi isso, Rafa? Isso foi em 2017, saiu o resultado. Saiu em 2017. 2017 saiu o resultado, para Monte Alegre. Consegui passar em primeiro lugar, era uma vaga, né? Graças a Deus. Entrei em exercício, fui nomeado, tomei posse aqui em Santarém e eu tinha que entrar em exercício lá em Monte Alegre. Até isso foi engraçado, porque eu ia entrar em exercício no dia 1º de novembro de 2017. Só que quando eu cheguei para pegar a balsa tinha acabado de sair. Putz, cara. Meu Deus, não vou conseguir entrar em exercício. Mas no outro dia tinha um feriado. Porque... tem um prazo. Exatamente. Tem um prazo. Você tem uns 15 dias. E aí até a fila de espera, a fila anda. E tem um outro detalhe. Como ele já tinha nomeado, se você não entra em exercício, você é exonerado. Eu perco. É pior. É pior. Ele perdi o vínculo. Porque ele já tinha, quando ele nomeia, ele ganha o vínculo. Né? Meus alunos aí você está praticando, você está praticando. Não, aí ele chegou no limite. O que aconteceu? Aí acabou que não deu certo. Eu falei, meu Deus, cara, eu não consegui pegar a balsa. Tipo, eu acho que ela estava saindo assim, tipo, uns 20 metros ali já. Meu Deus do céu. Aí só que eu estava com o carro, não consegui, né? Então, eu vou ter que ir só no dia 6. Tivesse a pé, dava para você pegar uma lanchinha e alcançar a balsa. Isso às vezes ocorre. Talvez daria, né? Mas aí acabou que, enfim. Não tinha ainda, não estava em exercício, então eu só perdi os dias no meu salário, né? Aí eu entrei em exercício no dia 6. Mas tu não estava no limite dos 15 dias. Eu estava já no prazo dos 15 dias. Estava no prazo dos 15 dias. Só mas que enfim. teve feriado, né? Mas que teve feriado. Mas ainda bem que deu tudo certo, né? Consegui no dia 6 entrar em exercício. Eu acho que um parêntese bem interessante, nesse período de estudo, eu lembro que eu fiz um cursinho também de uma instituição privada, né, para concurso, que o Adilson foi meu professor. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu fui teu professor. Você foi meu professor, Adilson. Você é o professor lá de 8.112. Foi 8.112. Pelo menos uma questão desse concurso você deve ter contribuído. Você contribuiu, 8.112. Com certeza. Né? Poxa, parabéns. Agora fiquei... Eu tirei chapéu para ti. Não, porque, tipo, eu tava focando em casa só na área técnica, né? Então, eu fui pegar o suporte num cursinho em português, redação e legislação. Né? São áreas, assim, que a gente estava um pouco enferrujado, principalmente a legislação, né? Mas, enfim, consegui entrar em exercício. Cheguei em Monte Alegre, na cidade. O campus da UFOPA era uma escola que foi reformada, cedida pela prefeitura. Muito feliz, cheguei lá, né? Quando eu comecei a trabalhar, assim, onde que eu vou ficar, mano? Não tinha lugar nenhum.
Sério, não tinha lugar nenhum. Tipo, não tinha nada naquele prédio. Só Não tinha nem uma mesa, uma cadeira, uma sala. Nada. Não tinha nada. Só tinha um hacker na sala onde eu ia ficar, que era bem apertadinha, e a diretora. Acho que tinha os 2 professores lá e mais alguns assistentes. Né? Então, Era a inauguração do polo? era a inauguração. Então, a gente startou o campus de Monte Alegre naquela época. Que legal. Então, a gente começou todo esse processo. O Adilson, eu conversava com ele que na época... ele atua hoje na UFOPA no setor de almoxarifado, né? Diretoria de almoxarifado, patrimônio. Então, eu ficava todo final de semana vindo para Santarém, porque a Priscila ficou em Santarém. Então, passava a semana lá, vinha no final de semana, sexta-feira, fiz um acordo lá com a minha diretora que eu, meio-dia, vim embora, na sexta. Ainda tinha célula no sábado, ainda tocava no domingo. Era corrida, então? Era corrida. Às vezes eu ia de noite, às vezes eu ia de manhã. Às vezes eu ficava na segunda para ir buscar alguns suprimentos, materiais lá na DAP. Aproveitava a tua viagem Isso, aí eu lá com a Dilson, tô precisando disso aqui. Aí eu levava cadeira, levava computador. Quanto levava tempo durou isso? Essa jornada aí durou 11 meses. Eu nem sei como eu conseguia fazer isso, sabe? Tipo, eu passava aqui 2h30 de balsa, mais 100 quilômetros, até chegar em Monte Alegre. Era muito cansativo. E eu não conhecia ninguém em Monte Alegre. Né? Então, foi dolorido, assim. Muitas vezes eu pensei, será que eu vou desistir? Será que eu vou conseguir? Né? E eu já tinha aberto um processo de remoção. E você alugou uma casa, ficou alojado? Eu aluguei um apartamento lá. Assim, a Monte Alegre tem um custo de vida bem interessante, né? Bem mais baixo do que Santarém. Então, era super tranquilo, eu morava próximo da UFOPA. A gente tinha uma rede de apoio, que eram os servidores e tal. Mas mesmo assim era difícil. Você estar longe da sua família não é fácil, né? Então, eu orava muito para Deus para que Ele tocasse no coração da minha gestão para que me removesse para Santarém. E isso, na época, tinha uma gestão, né? E foi uma mudança de gestão que foi o professor Hugo. Eu consegui conversar com ele, junto com a equipe dele de técnica da Progep, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e eu consegui a minha remoção para Santarém. Foi uma felicidade, né? Então, eu percebi que finalizei o ciclo em Monte Alegre. Eu acho que 11 meses foi o período que a gente conseguiu estabelecer o campus, montar toda a infraestrutura tecnológica que era necessária, laboratório, rede. Vinha em Santarém buscar equipamento de rede, montava lá. Tinha parceria com o centro, que hoje eu sou diretor, e deu tudo certo. Vim para Santarém, fui para o centro de tecnologia, e é uma outra realidade, né? Já iniciou um outro estágio. Então, Rafa, aí você consegue a tua transferência de volta e assume a posição aqui na UFOPA em Santarém. Eu consegui minha transferência para Santarém, né? É uma outra realidade quando você está no interior, né? Do interior, eu digo assim, nas cidades fora de Santarém. Você tem necessidades muito bem peculiares e específicas lá. Em Santarém você tem uma outra realidade, você está próximo de várias unidades, né, administrativas, enfim. Eu fui atuar dentro da coordenação de suporte, passei alguns meses lá atuando com essa questão de helpdesk, enfim. E passou alguns meses, acho que foi uns 4 meses, eu recebi um convite para assumir a equipe de suporte, né, ser gestor de equipe. Foi um desafio, né, e uma surpresa também, não estava isso dentro dos meus planos. Assumi, né, e fiz um planejamento junto com a equipe. Isso foi logo no final de 2019 que eu assumi, eu acho que foi em novembro, se não me engano. E o que acontece em 2020, né, 2019, 2020 vem pandemia. E essa pandemia, ela trouxe assim muitas demandas para a área de tecnologia, não só na universidade, mas eu acredito no mundo inteiro. A gente teve que se adequar, nós tivemos que se esticar para dar uma resposta para esse momento bem turbulento que a gente passou, né? E foi muito difícil. Uma migração que você está no presencial, você não tem nem expectativa de trabalhar de forma remota, e você, de um dia para a noite, tem que trabalhar de forma remota, e você dar uma resposta para isso foi bem complicado. Mas a gente conseguiu, né, fazer os atendimentos de forma remota, dentro da coordenação de suporte. Né? Conseguimos alinhar alguns projetos, dar continuidade, coloquei a equipe para que eles se estudassem para implementar novas ferramentas, para que facilitasse nesse período de suporte, né, as equipes. Aí, na verdade, todo mundo estava em casa, né? A universidade liberou equipamento para os servidores levarem para casa, então a gente fazia esse atendimento aí via internet, que não foi fácil. Enfim, aí quando chegou no início de 2021, né, surpreendentemente, o nosso reitor, que era o professor Hugo na época,
me chamou para uma reunião privada, pessoal, estava em casa, estava trabalhando de forma remota. Eu falei, Rafael, preciso falar com você. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Eu dei uma olhada no meu relatório, tá tudo certo. Fui conversar com ele, né? Aí eu falei, É igual quando o pastor fala assim, eu queria conversar contigo. O cara nem dorme, né? Ele fala assim, mano, que eu... Aí o cara começa assim, qual o pecado que eu cometi, que ele já descobriu aqui. Não, pastor, você quer chamar para assumir alguma coisa? Casa caiu, né? Fiquei preocupado, né? Porque... Enfim, a gente estava num momento bem passa difícil. Muito por isso. O Magno passa muito por esse sentimento. Exatamente nisso. Eu falei, o Magno deve sempre ficar com esse tipo de pensamento. Eu quero falar com você, né? Aí eu até falei para ele assim, professor, pode ser, né? Eu acredito que será numa terça-feira à tarde. Ele falou, pode ser na quinta? Aí ele disse assim, não, pode ser daqui a pouco, 4 horas. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu fui conversar com ele me lançou a proposta justamente para assumir o centro, né, como diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da universidade. Ele até fez uma pergunta, né, que eu lembro até hoje, assim, Rafael, estava isso dentro dos seus planos? Eu falei, não, nunca passou pela minha cabeça isso. Sério, porque você ser um gestor de uma equipe menor, de suporte, que você está totalmente atrelado ao tático operacional, é uma coisa, né? E você assumir uma unidade onde você vai atuar de forma estratégica, isso dentro de um ciclo de governança, aí já é outra coisa, né? É mais difícil, você tem que traçar diretrizes, você tem que fazer alinhamento com as outras equipes. Então, eu estaria assumindo a frente de coordenação de sistemas, de infraestrutura de rede, de suporte. Enfim, e foi esse desafio para mim. E, né? Rafael, assumir esse cargo foi por qual motivo? O diretor saiu ou ele foi removido e substituído por você? Isso, o diretor atual, ele pediu para sair, né, por motivos particulares, né, e ele me sugeriu o meu nome legal. como indicação, e foi com o professor Hugo, não, massa, vamos... Isso torna-se mais tranquilo, né? Isso foi mais tranquilo. Porque né, você assumir com o cara, às vezes, sem querer sair, estando do teu lado ali... Principalmente isso no contexto da universidade, né? Então, foi uma transição que eu considero foi muito boa, né? Porém, foi um mega desafio, porque você gerir isso na pandemia, né? Onde nós estávamos em momentos de implementações, atualizações de sistemas, implementação de sistemas tipo com o Google. A gente implementou o sistema do Google lá, que era o Google for Education, tinha que gerenciar, você tinha que dar suporte para o usuário, estava tendo aula, a gente tinha que gravar a aula dentro dos Meets, e ao mesmo tempo a gente tinha que implementar outros sistemas para outro tipo de sala de aula virtual. Teve a migração para os processos eletrônicos que teve que ser assim, muito rápida. Muito rápido. Que aí você deixou literalmente de usar papel para fazer tudo, colocar tudo no sistema. Como vocês fizeram o treinamento das equipes dos outros departamentos para isso fluir? Era online. Professor. Era online. Tudo online. Era online. Reuniões online. Aí Tudo você online. tinha que dando suporte de tudo isso. Tudo online. As reuniões dos conselhos, as grandes reuniões da universidade que precisavam você tinha que tendo porque que nesse tempo teve que ensinar o básico, teve que ensinar a pessoa a usar o Zoom. Exato. Teve que ensinar usar o Google Meet. A pessoa não sabia nem ligar o microfone. Assim, isso acontecia, com certeza. O que aconteceu? A gente tinha um comitê de biossegurança da universidade, né? E, a partir desse comitê, a gente levou algumas demandas para o Comitê de Governança Digital. O Comitê de Governança Digital, que é o CGD, ele que rege as diretrizes de TI da universidade. Então, faz parte eu como seu vice-presidente, o reitor como presidente e todas as outras unidades acadêmicas. Então, a gente estava tendo reuniões assim, mensalmente, né, para discutir soluções para essas problemáticas. Foi aí que a gente definiu a implementação de alguns sistemas e também sugestões para treinamentos. Então, no caso, a PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, procurou competências, né, pessoas que tinham competência nessas áreas para ministrar os cursos para os professores, para técnicos, enfim. E a gente foi se ajudando. Né? Foi um trabalho coletivo mesmo, assim, tudo remoto. E só para acrescentar, teve também depois toda uma questão da infraestrutura, porque as demandas, elas haviam mais... muitas pessoas até... E esse é um ponto, assim,
A gente um dia até fica o convite aqui para a professora Aldenise, né, nossa reitora, para um dia ela vir aqui também no nosso programa, porque a UFOP ela teve, não é porque eu sou servidor da UFOP, nem o Rafael é servidor da UFOP, mas a UFOP ela teve um papel muito importante durante a pandemia para a comunidade santarena, pastor, assim, além de apoio aos ribeirinhos, além de apoio para a cidade, além da questão das testagens, sabe? Que deixou de centralizar Belém, foi feito aqui. Várias coisas, cara. E a gente teve que produzir o nosso próprio álcool, cara. Teve o quê? A gente produziu o nosso próprio álcool. Próprio Os álcool. laboratórios? Os De- laboratórios. de química? Aí, depois as salas inteligentes, cara. Legal. Para os alunos estarem dentro de sala. É um contexto muito louco, cara, assim. Mas a universidade ela foi expandida e no centro de tudo isso tinha que estar o TI. E isso, assim, foi... E o Rafael pegou essa parte, né? A TI estava bem no cerne de toda essa Pegou um mudança, desafio né? logo de cara. Foi um mega desafio. Eu penso assim, ou você consegue resolver isso e é isso que você vai seguir aqui por um tempo, ou você não está qualificado para isso. bem Eu isso mesmo, mesmo. eu tava com muito medo, eu confesso. Eu falei para a Priscila, não, mano, não quero isso não. Ela disse, não, vai lá, você consegue. Eu não estava acreditando em mim e realmente deu certo, né? Eu sentei, fiz um planejamento junto com os gestores. Atualmente lá no centro nós hoje tem a direção geral do CETIC, temos uma direção de sistemas, aí temos uma coordenação de sistemas debaixo dessa direção. Aí mais 2 coordenações, que é de redes e suporte. Deixa eu perguntar algo, pessoal. Como você desenvolveu essa capacidade de planejar, de ser bem... Eu vejo que você é bem sistemático, né? Isso, eu estou te elogiando, estou falando que é legal isso, né? Que não é qualquer pessoa que consegue criar esses processos mentais e colocar em prática na sua vida. Você começou a falar do concurso, a sua preparação, eu acho que é desde antes, na verdade, né? E agora também, na tua gestão, né? Na tua atividade profissional, você aprendeu isso, você foi atrás disso, ou isso faz muito parte da tua personalidade? Sinceramente, eu nunca fiz um curso de gestão, né, de planejamento. Isso foi uma necessidade. Porque você falou de mapa mental quando estava estudando. Isso. Você já falou várias coisas aqui que eu estou assim, só ouvindo. Foram coisas que eu fui buscando conhecimento para tentar facilitar o meu entendimento. Né? Então, isso eu tento... Tem coisas, eu acho que assim, que depende muito da personalidade de cada pessoa, a forma que ela consegue compreender, né, certos assuntos, certas coisas. Assim. E eu sempre consigo compreender de forma mais ágil possível. Então, eu gosto de fazer mapas, eu gosto de estabelecer etapas, eu gosto de estabelecer prazos, para mim poder conseguir acompanhar. O que eu não consigo acompanhar, eu fico muito agoniado. Né? Eu fico desesperado. Né? Isso não é bom. E foi o que eu fiz com a equipe. Né? A gente não tinha essa capacitação. Tanto que hoje a própria universidade, junto com a nova gestão, ela tem implementado uma escola de gestores, né? Para facilitar esse tipo de planejamento, a tomada de decisões de forma mais estratégica. Né? Então, a gente fez um planejamento junto com a equipe do que a gente precisava fazer no ano. O próprio professor Hugo perguntou, Rafael, quais são os teus desafios para esse ano? Eu fiz um radar, literalmente. Eu uso uma ferramenta Miro, que é muito dinâmica. Né? Eu já usei, cara. Né? Miro. Usei, não. Na pós-graduação que eu fiz de marketing digital, eu acho que eu tive a disciplina de experiência do usuário, UX, né? E a professora passou essa ferramenta. Eu usei aqui na TV. Era até um trabalho era um trabalho da pós. Eu fiz uma experiência aqui na TV com a Cris e com o Léo, que era terceirizado aqui. É muito legal, cara. Mas sabe também o que dá para perceber, pastor? Miro. Que é um outro ponto. Entra muito no que a Bíblia fala lá, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? O que eu percebo, o Rafael, é assim, ele acabou de usar uma frase assim, ele busca o conhecimento para facilitar o trabalho dele. Então, às vezes, nós temos ferramentas que estão disponíveis e nós não conhecemos. Sim, sem dúvida. E aí eu acho que isso é um mérito também, de você tentar... É igual aquela nossa discussão que a gente estava tendo com o Bruno, falando do Slack. Né? Como o Slack abriu a possibilidade do Bruno organizar um ministério e hoje ter todos... Facilitou, né? Facilitou, né? Aí eu estava conversando com o Bruno Ceni, pastor Bruno Ceni. Aí eu vi ele usando o Slack, falei, tu usa o Slack? Ele usa, cara, só que eu uso na minha empresa. E aí na empresa dele o Slack é
direto, que é na empresa Magnífico, da Magnífico. Então, aí tu vê assim, que a integração, então, eu acho que é isso. Por exemplo, ele falou uma ferramenta, não, eu conheço ferramenta. Eu acho que tem muito disso. A gente buscar as funcionalidades, né? As ferramentas corretas também. Eu acho que eu usei Miro aqui para a gente... Eu acho que foi um trabalho que a gente fez de levantamento de persona para rede social. Foi um negócio assim. É o famoso Canva, né? Então, funciona. Você consegue visualizar o teu problema, entender qual a solução para os teus problemas ali. Então, eu comecei a fiz esse radar, coloquei qual eram os desafios para me entregar até no final de 2021. Eu acho que eu fui bem pé no chão do que era possível entregar. Eu vi uma oportunidade no ano de 2021 de fazer investimentos na área de TI, especificamente em compras, que quando eu falei para o professor Hugo que compras seria o maior desafio do CETIC em 2021, ele falou, sério? Eu falei, sério, porque a equipe não compra. A equipe não tem essa cultura de compra. E a gente trabalhou em cima de 10 processos licitatórios em menos de um ano. E a gente conseguiu estabelecer prazos, né, para a gente entregar num tempo... muito, porque é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Fora que tem o risco de dar errado, né, de ter processo. Enfim. Então, a gente conseguiu chegar... A nossa janela de fechamento para fazer os empenhos, né, das emendas parlamentares que a gente recebe é até dia 10 de dezembro. Né? Então, tinha porque até fecha o exercício financeiro, não pode ficar resta pagar. Não pode. Isso me lembra minha gestão pública também. Não pode. Eu fui gestor público, né, no Exército. A minha função era na administração pública. Olha aí. Tá vendo? Mas, rapaz... porque eu fazia a minha rapidinho, depois sou eu que sou cabeçudo, né? Não, mas a minha função no Exército era mais ou menos o que você faz na UFOPA, porque eu era de intendência. E o intendente, oficial de intendência no Exército, especificamente, ou ele vai ser tesoureiro, ou almoxarife, ou aprovisionador, que é a parte de alimentação. Eu era aprovisionador, mas eu era um agente de administração, então eu fazia requisições para as licitações e eu tinha que acompanhar. Eu não participava porque eu tinha outros escalados lá, mas eu sabia o processo. Poxa, que legal. E é muito legal isso. Então, a gente conseguiu fazer. As 10 licitações, a gente conseguiu êxito em todas, né? Foi um processo bem dolorido para a equipe, né? Porque foi um processo de... Não, isso corre paralelamente a todas outras coisas. Isso foi só um ponto de muitas outras coisas que a gente estava fazendo. Né? Então, a gente aproveitou, a gente tinha recurso, né? Destinamos esse recurso para comprar Firewall, para comprar justamente Firewall e switch de núcleo, que é algo que vai ser primordial aí para o Norte Conectado, daqui a pouco a gente vai falar. A gente comprou computadores, tanto que a nossa ata de computadores deu na faixa aí de quase 8 milhões. Uau! Né? Então, a gente comprou computadores, notebooks, no-breaks, que era uma deficiência enorme na universidade, switches setoriais para a expansão da estrutura de dados da universidade. Então, assim... Então, em um ano, vocês... evoluíram que uns 5 anos para frente, talvez? Evoluímos mais de 5 anos, eu acredito. Porque a informática é tão rápida que é difícil até você mensurar. Se a gente colocasse na ponta do lápis esse planejamento para implementar tudo que foi feito em 2020 para 2021, levaria em torno de uns 5 anos. Né? Principalmente por conta de todo o cenário burocrático. A gente tem que seguir a morosidade. Um dos efeitos... Né? É até triste falar isso, né? Mas um dos efeitos positivos dessa desgraça que foi a pandemia foi essa evolução, a força. A gente ganhou 10 anos do mundo, né? Perdeu algumas coisas. Lógico, mas... Acho que perdeu muito por questões ideológicas e políticas. Por exemplo, a educação foi muito afetada, a falta da aula presencial, a invasão escolar e acadêmica. E nem conseguimos mensurar esses prejuízos, que a gente só vai ver daqui a 5, 10 anos. Mas sabemos que houve prejuízo. Né? Exatamente. E que vai culminar no prejuízo profissional. Exatamente. Né? No futuro. Né? Mas em termos de tecnologia e a gente avançou bastante aí, né? E aí ele então o cara, como eu te falei, porque eu falei para o pastor, eu falei, cara, o Rafael, eu gosto muito de ouvir o Rafael por causa que você consegue demonstrar para a gente, e para a pessoa que está vindo em casa,
as fases, a tua fase lá, não, a iniciativa privada, a fase da necessidade que você sentiu de entrar no serviço público, e de hoje você ser um gestor que reconhecido. Eu sei que a graça de Deus não é só por como diz o outro, não é um rosto bonito só, não. É a graça de Deus, né, da tua vida, mas é muita competência, né? E isso é interessante, que ele passou por essas fases. E hoje, lógico, a ideia é sempre expandir. E aí, tu usou um termo, né, que é o norte conectado, e eu acho que aí já é o gancho para a gente entrar no que a gente quer ouvir de ti também sobre esses projetos, sobre a questão do 5G no Brasil, né? Tipo, eu acho que é... Tem o quê? 3 meses que teve a inauguração do 5G no Brasil? Teve um evento tem na faixa, tá na em faixa Brasília, mais não ou foi? menos, isso, está na faixa mais ou menos de quase 3 meses, 2 meses e meio. Foi em julho que foi inaugurado, né? Coincidiu, mas naquele período que o Elon Musk veio aqui, foi perto daquilo, não foi? Sim. Teve 2 foi eventos próximo. grandes de... É até interessante a questão do Elon Musk, que ele tem feito também investimentos na Amazônia, né, pensando em políticas públicas e tal. Recentemente teve uma comunidade, não me recordo agora o nome, que foi ativado com Starlink. É uma comunidade no meio da Amazônia aí que você tem conexão de internet. Semana passada foi a inauguração, né? E o Elon Musk estava numa videochamada com a comunidade. O que é o Starlink? O Starlink, ele é um tipo de conexão via satélite, né? Que se conecta com um satélite de mais baixa frequência ali, né? Que ele consegue se conectar mais rápido com o satélite de forma bem mais didática. E é da empresa do Elon Musk. E é da SpaceX. Da SpaceX. Da SpaceX, né? Que é o Starlink. E a intenção do Starlink, hoje, junto com a Rede Nacional de Pesquisa, eles iniciaram alguns projetos piloto em algumas comunidades, né? E essa é uma delas. Tanto que eu até peguei um gancho quando a gente teve o seminário do Norte Conectado, no dia 9 de setembro, para a gente iniciar alguns projetos pilotos aqui em Santarém, né? Que a gente sugeriu que fosse feito dentro do Abaré. Nós temos um Abaré, que é um hospital navio hospital, móvel, né? Um navio hospital móvel, Da universidade? da universidade, que ele vai para as comunidades, e a gente propôs esse projeto, né? Um projeto piloto, né? Que atendesse a essa necessidade. Enquanto a balsa estivesse lá na comunidade, eles iam conseguir mandar as informações, se conectar na internet, enfim. Que louco. Né? Mas aí, chegando a essa questão do Norte Conectado 5G, né? O 5G, ele é a quinta geração da internet móvel, um avanço do 4G, né? Das telefonias, é voltado para a telefonia hoje, né? Então, o 5G ele tem maior alcance, maior cobertura de alcance, além de comportar mais usuários simultaneamente. Então, isso é um fato. A cobertura do 5G hoje, ela pega até 1 milhão de usuários conectados, uma cobertura por 1 quilômetro. Uau, isso é muito, comparado com 4G, que é 10 mil. Em 1 quilômetro pode ter 1 milhão de pessoas conectadas. De dispositivos conectados. Muito. Né? É muito. É muito. Imagina, né? A diferença do 4G, que é 10 mil para 1 milhão. É muito. Mas você está num evento enorme, né? Que tem milhares de pessoas lá. Você vai conseguir mandar seus arquivos, mandar seu vídeo, gravar seu vídeo online com a mesma qualidade, né? Então, tem essa questão da cobertura, e também tem uma característica que é bem importante, latência. Né? O 4G ele tem uma latência ali de em torno de 43 milissegundos de resposta. A latência é o tempo de resposta dessa informação que está trafegando na rede. Seria o quê? É o tempo que eu clicar para enviar um arquivo, uma mensagem? Isso, e que você recebe. No 5G, ele tem de 1 a 4 milissegundos. É doido. Então, é quase instantâneo. E, né? na verdade, esse tempo do 4G, ele funciona plenamente. Porque, na verdade, a gente tem muita dificuldade. Tem uma sobrecarga, tem a questão da cobertura, enfim, né? Tem a questão da telefonia, depende enfim, de empresa para empresa. Então, a gente tem essa latência aí de mais baixa do 5G, isso é interessante. E, na prática, o 5G ele acaba sendo 20 vezes mais veloz do que o próprio 4G. Né? Essa é a intenção. Hoje nós temos 16 cidades, né? 16 capitais. Hoje nós temos 16 cidades aí que já está em funcionamento o intértil 5G. Né? Não posso dizer que o 5G propriamente dito já está funcionando nessas cidades, né? Porque aí você tem 2 cenários. O 5G, que é o standalone, que seria o SA,
que é o 5G que você tem a velocidade máxima de conexão, que ele pode alcançar aí, gigabits por segundo, com menor latência, que é de 1 a 4 segundos. E você tem o 5G NSA, que é o Non Standalone, que no caso seria, você teria uma velocidade maior, porém uma latência também maior. Né? Então, não seria de forma tão instantânea. Eu acho que para o usuário não ia perceber tanto, porque você tem mais velocidade de download e upload, enfim. Mas isso, quando você pensa em telemedicina, quando você pensa no metaverso, multiverso, né? Multiverso, você pensa no metaverso. Os caras são muito nerd, né? Então, quando você pensa no metaverso, você pensa na questão do Tesla, né? Que é o carro que pode ser comandado via rede. Então, isso aí tem uma diferença. Essa questão que você falou da telemedicina, te falei nos bastidores que eu assisti um podcast, os caras entraram nesse assunto do 5G. E a pessoa que estava explicando, ele citou esse exemplo, né? Imagina que tem cirurgias que são feitas à distância, né? Por robôs, né? Isso. E o médico está lá na Europa e fazendo a cirurgia... Sim, de forma remota. De forma remota aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Então, o risco, né, por causa da latência, né, diminuída, né, o tempo de resposta muito menor, vai ser primordial para esse tipo de tratamento, né? Para exatamente para esse procedimento. Para esse procedimento, né? Porque o usuário comum, talvez só o tempo de resposta ali, daqui a pouco ele vai se habituar. Isso. Igual a gente acostuma com isso, né? Antigamente a gente estava acostumado com a internet de escada e a gente achava ótimo. Agora que tem o 4G, a gente fica muito lento, mas eu lembro que era muito mais lento. Para uma pessoa leiga como eu, na época, né, o internet rápida para mim era aquela que o Message não precisava rodar o bichinho. Né? Tu lembra que o Message tinha que rodar? A gente vai lembrar do Message. Mas o Message tinha que ficar lá rodando, não. Rápido era. Entrou, tandam. A gente vai se adaptando com essa velocidade e vai sentindo, como o senhor falou. Mas em termos de avanços tecnológicos. E principalmente a internet das coisas, né? Como a gente falou, das casas inteligentes, de você deixar tudo programado. Fala um pouquinho também disso aí, o 5G com essa relação. É uma premissa, né? No caso do 5G é isso, você estimular esse conceito de internet das coisas. Internet das coisas, hoje você usa isso onde você conecta vários dispositivos, uma rede local, né? Até com conexão na internet, e você consegue gerenciar, né? Controlar, monitorar. Assim, a gente coloca como exemplo as casas inteligentes, né, que você consegue controlar tudo pelo seu dispositivo móvel ou até pela internet, né? A intenção do 5G para esse cenário é que esses dispositivos eles estejam conectados diretamente à rede 5G e não ao teu roteador Wi-Fi, né? Então, necessariamente poderia, de repente, cada equipamento ter um chip 5G. Então, você conseguiria controlar isso de qualquer lugar na rede. Porque hoje a gente tem essa questão da necessidade da rede. Eu acho que a dificuldade que vai ter de acelerar, né, o uso do 5G vai ser justamente a substituição dos equipamentos, né, dos dispositivos, né? Porque não adianta ter o 5G e por exemplo, teu celular não ser preparado para não ser preparado. Realmente, hoje poucas marcas ainda já estão fabricando celulares, né, com tecnologia 5G. Semana passada eu estava em Brasília, eu tive a oportunidade de fazer esse teste do 5G, realmente é algo primoroso, né? Quando você está com uma conexão 4G, que você está limitado ali a megabits por segundo e você passa para gigabits por segundo, é algo que é impressionante, né? Isso na prática. A gente vai se acostumar daqui com o tempo, né, com isso. Mas realmente tem uma diferença enorme. Né? E lá, Brasília foi a primeira cidade a funcionar o 5G. Quando o Lucas, meu filho, passou tempo lá no Japão, ele ficou assim, abismado com a internet, isso foi em 2019. Porque a internet, falou que a internet mais lenta lá já era de 1 GB de velocidade. Então, por exemplo, um download de vídeo, de filme, por exemplo, que aqui no Brasil levaria mais de 1 hora, lá era questão de talvez 1 minuto, 2 minutos. Né? Assim, muito rápido, muito diferente. E isso vai influenciar na questão só uma curiosidade surgiu agora, streaming,
transmissão broadcast, né? Transmissão ao vivo. Com certeza. Essa parte, né? Principalmente porque a gente entra muito no nosso contexto também, igreja, né? Sim. Como é importante. A gente ainda sente o delay. A gente Não, você vê muito... que até nas grandes cidades ainda o pessoal apanha com a internet, cara. São Paulo, Rio de Janeiro apanha demais. Eu entrei num evento na época da pandemia, um evento da XP, um evento de finanças. Então, e justamente na palestra do dono da XP, Travou. a internet dele travou. Aí a mediadora falou, ele não vai conseguir, a gente vai ter que marcar para outro horário. E foi um evento super divulgado, tinha milhares de pessoas ao vivo esperando a palestra dele. Aí depois ele conseguiu entrar, acho que depois de 40 minutos, ele falou assim, teve um problema aqui no condomínio que eu moro, então eu tive que sair de casa e ir para outro local para me conectar para fazer a palestra, mas pro nível da empresa, né, que é uma empresa referência no mercado financeiro, para ele, que também é um cara top no mercado, isso é muito constrangedor. Realmente. A gente tem as nossas limitações de equipamentos também, né? Então, notebook tem limitação de tráfego de informação através da placa de rede, né? Celular também. Então, tem esses limitadores, né? Para ter essa dificuldade em relação à questão da banda. Isso acontece hoje, né? Por exemplo, eu estava conversando com a Zaf, né? A Zaf é da Move, a Move parceira nossa aqui na TV Amazônia. Então, e eu estava reclamando da internet, né? Aí falou, não, pastor, tá indo, mas tem que ver se no teu computador a sua placa de rede deve ser bem limitada. Porque... Pode ser 10/100, né? No máximo 100. Aí eu sou leigo e falei, cara, não sabia, eu pensei que a falha era tua, que tinha que mandar mais, tem esses tráfego e velocidade limitantes. Aí, então, a previsão do 5G para o Brasil é que até em novembro todas as capitais já sejam contempladas com 5G. Mas aí a gente tem aquelas duas divisões, né? Você vai usar o 5G full, onde os aparelhos que têm 5G vão funcionar realmente 5G com uma latência menor, e também vai ter o cenário de que eles vão estar utilizando uma infraestrutura ainda do 4G, mas com uma velocidade maior, né? Então é um 5G meio, né? É um 5G que não é 5G. Vai ser mais ou menos quando houve a transição do 3 para o 4. Isso, né? Então, agora, um ponto bem interessante em relação a 5G, principalmente no nosso contexto da Amazônia. Quando a gente fala de redes móveis, a gente está falando de celulares, enfim, esse tipo de conectividade, a antena transmite esse sinal, só que a gente precisa de uma estrutura para isso. Não só da antena até o nosso aparelho, a gente precisa de uma estrutura que leve essa conectividade, essa conexão de alta disponibilidade até essa antena para que ela forneça um sinal com qualidade. Aí, como é que a gente faz isso na Amazônia? Quando você pensa em grandes centros, isso é uma situação. Mas isso no nosso contexto na Amazônia... Rio e floresta. Rio e floresta. Como é que você faz isso? Infovias. Aí vem entre infovias, né? A gente tem que, no caso, o Estado tem que pensar em políticas públicas para isso. Né? Então, a gente vem com o projeto do Norte Conectado. O Norte Conectado ele é um projeto do PAS, né, que é o Programa Amazônia Integrada Sustentável, que ele foi instituído pelo decreto lá 10.800, né, justamente para levar a conectividade na Amazônia para essas cidades. Né, porque hoje eu acho que uma das maiores dificuldades do Brasil de levar a internet é na nossa região. É o contexto, né, na nossa região. O Nordeste já tem, que é o Nordeste Conectado, então você já tem um projeto lá desse, só que lá não passa por dentro do rio. Você não tem rios enormes. Vai por estrada, né? Cara, vai seguindo postamento, já tem uma estrutura pronta. E o que é interessante, só aproveitando o gancho, a Infovia 00, que recentemente foi inaugurada, né, Rafael? Você vai falar sobre isso. A UFOPA está envolvida, né? E aí por isso que o Rafael também está bem ligado nisso. E conecta a Amapá, né? Macapá, né? Principalmente. Macapá-Santarém. Macapá-Santarém. Pelo rio. Pelo rio. Eu morei em Macapá. Tem uma curiosidade, cara, lá. Macapá é tipo uma ilha, né? Quem não conhece, quem não lembra do mapa do Brasil, Macapá é uma ilha. Você só chega de avião ou de barco. E então havia um problema muito sério lá de internet. Né? Embora fosse uma capital, mas era assim, acho que até a cidade do interior do Pará já tinha uma internet melhor do que lá. Era muito sofrimento. Eles criaram uma solução que foi o quê? Levar a internet da Guiana Francesa
para Macapá. Só que atravessava o estado inteiro, que a Guiana fica lá no norte do estado, né, acima do Oiapoque, e puxava a internet muito boa que tinha na Guiana, Europa, na América, né, América do Sul, e França, na América do Sul, e puxava um cabo. E eu fazia essa viagem várias vezes, porque eu supervisionava uma igreja no Oiapoque, então eu viajava muito ali. Só que cruzava muitas áreas de reserva indígena. Então, quando a gente vinha no ônibus e passava vários quilômetros, centenas de quilômetros de reserva indígena, você via o portezinho na beira da estrada, assim, perto das árvores, assim, vindo aquele cabo de fibra ótica. Foi a primeira que foi para lá. Eu acho que foi a primeira, não sei. Cara, mas o que acontecia? Quando os índios tinham algum tipo de demanda, algum tipo de protesto, o que eles faziam? Cortar o cabo. Então, eles viram que não tinha jeito, não dava certo, porque eles cortavam muito o cabo. Isso acontece aqui na nossa região. Porque aqui também tem muita reserva indígena, né? As pessoas pensam que é cobra e vão lá, corta a fibra e acaba saindo um pouco decepcionadas de lá e decepciona a gente que a gente fica sem conexão, né? Então, realmente, esse foi, eu acho que um dos maiores desafios do projeto, do Norte Conectado. Como é que você passa internet nessas cidades, né, do norte, tanto Pará e Amazonas, interligar através de fibra? Aí veio essa solução, que foi através do leito do rio. Então, o próprio programa ele visa expandir a infraestrutura de comunicações na Amazônia, né, por meio da implantação de um backbone de fibra ótica para atender as políticas públicas. Isso já é uma resposta de política pública para conectar essas cidades, né, e no caso de Ribeirinho, enfim. Né? Então, toda essa conexão ela foi baseada em uma infraestrutura de comunicações via cabo fibra ótica submarina. Essa fibra ela foi fabricada na China. Tanto que a da Infovia 01, ela ainda está lá na China. Vai atrasar por conta que eles estão sem insumos para a construção de outros equipamentos. A Infovia 01 vai ligar Manaus a Santarém. A 00 liga Macapá, Santarém, a 01 vai ligar Então, Manaus. Santarém vai ter 2 vias. Isso. Vai ter 2 Chegando vias. 2 vezes aqui. Se eu não me engano, em linha reta, Macapá, Santarém são 600 quilômetros. 770 quilômetros pelo rio. Olha aí, pelo rio. Então, assim... Mas aí vai alimentar, então, Almeirim, Prainha, aquelas cidades que beiram o Amazonas. Aí você tem saídas estratégicas, né? Então, esse enlace, que é essa conexão de Santarém e Macapá, ela vai ser um enlace iluminado a 100 gigas por segundo. Né? Esse vai ser um enlace dessa Infovia 00. Aí você vai ter saída em Monte Alegre. Enlace? Enlace é a conexão. Né? É essa conexão entre Santarém. Quando você fala iluminado, significa o quê? Iluminado no caso da fibra. É porque a fibra é iluminada, né? Que vai transmitir aí a internet, enfim. Já foi passado esse cabo? Já foi passado. Está em funcionamento. Então, no caso, já está em funcionamento. no dia 9 de setembro, a gente teve o primeiro seminário do Norte Conectado, que lá eles estavam, de uma certa forma, inaugurando a Infovia 00, né? Que foi um projeto piloto executado pela RNP, né, que é a Rede Nacional de Pesquisa. Então, por que eu me envolvi tanto com o projeto? Pelo fato da RNP ser uma parceira da universidade, hoje ela atende todos os campos da UFOPA com internet, então a UFOPA ela não tem esse ônus de pagar a internet, a própria RNP, que é vinculada ao Ministério da Economia, ao Ministério da Educação, eles pagam esse acesso à internet. E a gente tem benefícios aí da rede federal, da base de pesquisas, enfim. Então, vocês já estão com 5G na UFOPA? Não estamos com 5G. Mas a estrutura já está na espera, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque, só entrando no contexto da infraestrutura, né? A gente vai ter essa conexão desse enlace Santarém-Macapá de 100 gigas. Então, se eu não me engano, eles atualizaram para 200, então você vai ter 2, vai ser 400 ao todo, tá? Santarém-Macapá com saídas em Monte Alegre e Almeirim. Cada saída nessas 2 cidades vai ser de 10 gigas. Então, imagina, quando eu estava em Monte Alegre em 2017, eu cheguei na UFOPA, eu tinha uma conexão de 1 mega. 1 mega? 1 mega. Tipo, eu senti na prática o que era internet difícil. Né? Então, de Santarém eu achava ruim, né? Quando eu fui para Monte Alegre, eu falei, meu Deus, cara. Então, hoje, Monte Alegre vai ser atendido com uma saída de 10 gigas. A princípio... né? Cara, eu acho que eu lembro de usar, tipo assim, 300K. Eu lembro disso. Isso há muito tempo, né? Eu lembro disso. Em 2017, você usar 1 giga numa cidade é um negócio complicado, né? Então,
A 1 giga não, princípio, 1 mega, né? Era 1 mega. Era 1 mega, né? 1 giga, 1 mega. Então, a princípio, essas redes nessas cidades, cada cidade vai ter uma rede metropolitana, né? Uma rede Comep, como o Santarém tem, uma rede metropolitana que vai atender as instituições públicas, né? As instituições de ensino. Só para entender melhor, essa via que já está passada, Santarém-Macapá, Santarém está beneficiando Macapá? Tá bem porque Macapá. Aqui, a saída daqui, então. Isso. Na verdade, a saída de lá. Só que, como Macapá ainda não tem um backbone com uma estrutura de alta conexão, então Macapá vai ser mais beneficiado do que Santarém. Né? Então, eles vão ter uma redundância para cá. Aí entra todo o conceito de todas as infovias. Havia algumas desconfianças em relação a isso. Mas a gente não vai melhorar porque essa fibra só está conectando Macapá Santarém, não conecta nada. Enfim, é um projeto de 9 infovias, iniciando pela 00. Você conecta a 00 Santarém, Macapá Santarém, a 01 Santarém Manaus, e assim por diante você tem a 03 que é de Macapá Belém. Aí você começa a fazer um anel, né, dessas infovias. E depois você vai ter uma saída externa, para fora do Brasil. Qual a previsão de chegar em Santarém, o 5G? Até novembro? Não tem previsão. Não tem previsão. Aí até novembro são todas as capitais. São as capitais. As capitais. Aí entra a questão de infraestrutura. Né? A gente está montando essa infraestrutura na Amazônia, né, pelo projeto, junto do Ministério das Comunicações, para proporcionar a vinda do 5G. Né? Se não tivesse essa infraestrutura, seria impossível você ter 5G aqui. Mas aí, pelo menos, a gente está começando eu penso... pensando, planejando, porque se não tiver infraestrutura, não tem. Então não é só antena, é só dizer que a operadora de telefonia chegou, eu tenho 5G. Tem um equipamento instalado na antena 5G, mas se você não tem a conexão de alta disponibilidade até a antena, background, né? não funciona. Então, esse o projeto do governo, você criar essa infraestrutura. Essa infraestrutura ela vem financiada do leilão do 5G. Tanto que só para construir as infovias ele está gastando em torno de 1,5 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, para essas infovias. Eu tenho uma curiosidade, que, na verdade, não sei se está ligado diretamente. Tanto o projeto do... Norte Conectado? O Norte Conectado, que entra o 5G e também puxando lá o projeto do Elon Musk, né? Starlink. Tem algum benefício para o CIVAM? Vocês têm participação no CIVAM? Sim. Que é o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia? Já ouviu falar? Não tenho essa informação. Não tenho. Porque ele é uma instituição sim. pública. Já ouviu falar do CIVAM? Sim, lógico. Né? O CIVAM é o Sistema de Vigilância da Amazônia, né? As Forças Armadas, que eu acho que são eles que gerenciam isso, né? E o alvo é o quê? Justamente a proteção e monitoramento da Amazônia, tanto questão ambiental como também de segurança e soberania nacional. Verdade, lembrei. Então tem os satélites e eles cobrem toda, né? Porque não tem como colocar militar na Amazônia para cobrir toda a fronteira e nem o interior, é impossível. O 5G ele vem para proporcionar isso, né? Quinta-feira teve o evento do 5G em Manaus. Infelizmente não deu para participar, estava em Brasília, né? Mas estava lá. Já quer demais, né? A gente tentou articular, mas não deu. Mas estaria lá se não fosse em Brasília. Estaria lá. Mas enfim, o que aconteceu, né? Lá tinha a presença do Ministério da Educação, tinha a presença do Exército, e eles falaram sobre isso, a questão do monitoramento da Amazônia. O projeto das infovias iniciou pelo Exército, com o PAC 1 e PAC 2. Né? E iniciaram com eles, né? Isso no Amazonas. Né? E a partir disso que se tornou outro projeto, né, do projeto Paz, e que veio toda essa questão do Norte Conectado. Né? Mas iniciou com eles. Esse é o objetivo na Amazônia, além de trazer a internet. Né? É um desafio enorme, como eu falei. Né? Vou dizer, a gente vai receber até novembro 5G em Santarém? Não. Até porque novembro está aí, né? Não tem como. Agora a gente está se preparando para isso. Esse é o mais importante. Eu acho que o mais difícil já foi feito, a passagem da fibra. Isso. Agora, me tira uma dúvida também que... na prática, por exemplo, para as provedoras de internet em Santarém, porque foi aberta uma consulta pública, né, salvo o melhor juízo, no evento, ou era um dos objetivos do evento que nós tivemos aqui, do Ministério das Comunicações, né? Na prática, isso vai influenciar para, por exemplo, vamos pegar que a Move, na prática, a Move que nos patrocina aqui, então a gente pode falar abertamente.
por exemplo, para móvel, ela pega uma parte disso, ela vai ter acesso a isso? Isso, Como né? funciona? Pois eu vejo que o modelo do projeto que é bem interessante, praticamente autossustentável, né? O governo, o Estado não tem como manter um projeto desse, né? Como que você vai prover uma manutenção para algo que você está gastando bilhões? Não tem como. Né? Então, ele agiu com uma estratégia, lançou um edital, né, para participação de selecionar empresas que vão compor um operador neutro, né, um consórcio de empresas que vai fazer a gerência dessa infovia. Cada infovia vai ter seu operador neutro que vai gerenciar. Então, as empresas que fazem parte do operador neutro, elas não vão poder vender internet na região. Né? Então, elas vão ter que ser isentas dessa parte, mas elas vão estar atuando para fazer toda a manutenção e eles vão ser o comitê de governança da infovia. Então, esse é o ponto bem interessante. Isso pensando para o privado. Aí, no caso, esse operador, né, eles vão vender uma parte, né, dessas fibras, eu não me recordo agora quantos pares são, uma parte dessas fibras para a iniciativa privada. Né? Qual o impacto isso nas empresas? A empresa ela vai conseguir comprar a internet, né, do projeto de uma forma mais barata. Né? E isso vai ter um impacto do consumidor a médio prazo em baixar a conta de internet. Hoje, vamos supor, em média, que a gente paga 100 megas. A gente paga caro aqui. Né? Lá, em 100 reais, vamos supor, 150 reais, você vai baixar ali para 59, 49, entendeu? Acho que a média que já paga nas grandes capitais. Isso, a gente vai ter uma média de capital. Então, essa é a intenção. Né? Legal. Além de fornecer, claro, para as instituições públicas. Né? Você tem fibras dedicadas para as instituições públicas, que é as universidades, os hospitais, escolas estaduais, escolas municipais, e você tem esse destinado para a iniciativa privada. E a própria iniciativa privada mantém, né, através do operador neutro, isso. Legal, a gente tem que finalizar, porque a TV nos limita. Se fosse internet... Cara, eu vi ontem... Eu estava assistindo corte no YouTube, aí estava vendo um podcast ali, não abri para ver, mas, cara, eu fiquei impressionado. Tinha 7 horas de duração. Nossa. 7 horas. Falei, caramba, os caras passaram o dia todo falando. Imagina essa resenha. Esse 5G, essa questão de nós conectar, infovia, é muita discussão, é muito assunto para você falar, tem um impacto muito grande, isso tanto na sociedade, que ali, no caso, o usuário final de todo o serviço. Rafael, são muitas coisas. Desculpa, tu ia falar, né? Mas, assim, para quem tiver interesse sobre o assunto e quiser ter mais informações, o que você pode indicar, assim, tem jovens aí que são interessados, querem pesquisar, pode procurar onde para saber melhor fontes confiáveis sobre 5G, sobre os projetos nacionais e até locais aqui da Amazônia? O melhor local para você buscar essa informação de maneira bem precisa é o site do Ministério das Comunicações, né, do Governo Federal, e também no site da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisas. Principalmente a RNP, ela que está à frente, né, da Infovia 00, ela tem traçado algumas diretrizes para a Infovia 01. Então, nesses canais aí de informações, você vai encontrar informações bem precisas a respeito do projeto. E também, no Ministério das Comunicações, você consegue encontrar todos os seminários que estão ocorrendo sobre a questão do 5G no Brasil. Que legal. Bom, não, o que eu ia falar, na verdade, é que a gente fica muito feliz. Primeiro, com que Poxa, Santarém está... aprendi muito, cara, hoje. E que Santarém está no meio disso. Tá. Isso, para mim, é uma coisa assim... Eu amo Santarém, a gente tem falado sobre isso aqui, de que a gente quer ver Santarém. A gente já entende que Santarém tem sido um local de expansão, lógico, do Evangelho, né? Mas a gente tem muita coisa, né? Eu creio que muita coisa ainda para acontecer aqui em Santarém. E aí, Santarém está no meio disso aí, eu fico muito feliz. O estabelecimento dessa tecnologia em Santarém vai ser pela UFOPA e a empresa que você citou, a RNP? Isso, o que acontece? A UFOPA está sendo um ator bem estratégico na parceria com as infovias, especificamente a Infovia 00 e 01. Então, hoje a gente tem trabalhado em 2 processos de autorização de espaço para a instalação desses equipamentos. Hoje tem um data center na UFOPA Tapajós, tem um data center na UFOPA em Alenquer. Né? Então, assim, a gente está cedendo espaço e, em contrapartida, a gente recebe conectividade, conexão, enfim. Excelente. Temos que finalizar. Então, Rafael, obrigado, cara.
Foi muito bom, muito, além de muito inspirador por causa da sua vida, a sua história, né, de conquista. Você é um jovem e legal que no teu casamento, você e a Priscila, não é só um que desponta, né? Vocês dois, né, como Deus uniu, né, pessoas tão capazes, né, tão excelentes naquilo que vocês fazem. Virtuosas. Muito bom. E é bom que na nossa igreja tenha jovens casados como vocês que vão inspirar toda essa geração de jovens também que estão querendo crescer profissionalmente, estudar. E tem um preço, como você falou, né? Então foi muito inspirador o programa e também muito educativo, esclarecedor, né? Muito pedagógico nessa questão que é nova para a gente. Eu mesmo tenho poucas informações e já saí daqui muito mais interessado, entendendo pelo menos um pouquinho mais, né? Porque eu preciso por isso que eu ficava perguntando, o que significa isso? Que palavra é essa, né? A minha dúvida deve ser a dúvida de muita gente que está nos assistindo. E para você que estava conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Permaneça conosco na TV Amazônia. Nós temos uma programação voltada para abençoar a sua vida, uma programação cristã, mas também com muitas informações, com entretenimento. Então permaneça conosco na TV Amazônia. E você que está no YouTube, compartilhe, se inscreva no canal, curta também o nosso conteúdo, que vai nos ajudar a chegar mais longe. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no ANW TV Amazônia, canal 7.1.